partir dessa raiva, outro paciente, a partir de uma raiva, ela desenvolve um sintoma intestinal, ela não está com raiva. Ela está com dificuldade em eliminar essa raiva, em eliminar essa sujeira, essa sacanagem. Então, por exemplo, uma paciente minha, que é fisiculturista, treinou o ano inteiro e na hora que para ela escolher o campeonato que ela queria, ela escolheu, eu quero o campeonato de agosto. Ela treinou o ano inteiro. Quando chegou em meados de agosto, o professor dela escolheu outra pessoa para ir. Para ela, aquela raiva que ela sentiu foi interpretada biologicamente pelo intestino. Na verdade, ela estava com dificuldade em eliminar aquela raiva, eliminar aquela sujeira, eliminar aquela sacanagem, que é o que o intestino faz. Então, esses exemplos que eu dei aqui sobre a raiva é para te mostrar a importância de você conseguir identificar isso de forma precisa. No exemplo que eu dei lá no início da aula sobre o urso, a partir do momento que o urso ataca a pessoa, ele vai ativar vários programas biológicos. Ele pode se sentir impotente, sentir dor no corpo. Ele pode querer escapar, não ter o contato, não ser pego pelo urso e desenvolver outros programas biológicos. Então, por exemplo, ele pode começar a transpirar para ele conseguir deslizar e o urso não pegar ele. E agora ele pode ter um diagnóstico que nós seres humanos temos, que é a hiperidrose, que é quando você transpira excessivamente. É uma forma de defesa do nosso corpo. Você está sobrevivendo mediante um ataque. Só que nesse exemplo aqui é o urso, aqui é a pessoa. Só que a pessoa às vezes tem hiperidrose, quando chega no meu consultório e eu começo a tocar nela, ela não queria estar ali, porque ela está com medo do que eu vou fazer. Ela está querendo escapar daquilo ali. Outro momento, imagina uma pessoa que vai dar uma palestra e se sente atacada pela câmera, ou pelas pessoas que estão julgando ela. Nesses momentos a pessoa vai transpirar muito. E não adianta você fazer cirurgia na axila, que você vai transpirar em outro lugar. A ideia é você tratar na raiz. Entender o que ataca a pessoa. E estou te falando isso porque eu já tive isso. Eu transpirava excessivamente. Eu ia atender um paciente e começava a transpirar muitas vezes porque eu me sentia inseguro. Se aquele paciente ali, por exemplo, o marido da paciente, estou atendendo uma mulher, e o marido começa a me perguntar um monte de coisa, eu me sentia atacado e começava a transpirar excessivamente. O que é isso? É um ataque, aqui no caso ali, um ataque figurativo, da minha percepção. Só que teve outros momentos, inclusive, se você já assistiu às aulas aqui, tem uma aula que eu estou falando sobre a parte de exercícios também, da parte de dor cervical, que era uma aula específica que eu tinha preparado para um outro curso. Essa aula eu estou transpirando, mas ali eu estou sendo atacado pela luz. A luz estava me esquentando, estava me atacando, então eu começo a transpirar para escapar dessa luz. É o mesmo raciocínio. É um ataque real, como o urso aqui, ou é um ataque simbólico, imaginário, virtual, que você está percebendo dessa forma. Outro exemplo, o urso está aqui te atacando, mas você não sentiu como ataque. Você não quer que ele encoste em você. Agora você ativa a pele, que é um conflito de contato e separação. Eu não quero ter contato com o urso e desenvolvo uma lesão na minha pele. Outro exemplo, o urso está me atacando e eu tento ativar mecanismos de sobrevivência, como por exemplo, aumentar a glicemia, ter mais açúcar no sangue para eu lutar ou fugir com o urso. Nesse momento, eu vou ter o diagnóstico de diabetes. Então, mediante aquele mesmo ataque, eu ativei agora o programa que envolve a região da insulina. E vou ter um pico de hiperglicemia, excesso de açúcar no sangue, mediante aquele ataque. E se eu ficar aqui, eu vou descrever vários programas biológicos, mediante uma mesma cena. O que importa aqui é a forma com que essa presa, aqui no caso do urso, né, o urso atacando, a presa, como que ela interpretou biologicamente. E aqui entra um outro aspecto muito importante. O paciente, muitas vezes, ele vai mentir. Mas vai mentir mesmo, porque ele tenta dar informações psicológicas. Muitas vezes você vai dar uma informação assim, nossa, meu intestino, estou com estufamento. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o que você comeu. Nunca vai ser o que você sentiu. Você nunca vai pensar assim, rapaz, eu acho que foi aquela conversa que eu tive com meu tio. Nossa, aquilo foi indigesto. Nossa, foi difícil de assimilar aquilo. E agora eu tô aqui tomando um vinho, comendo uma comida que eu gosto, me deu esse estufamento. Você vai associar a comida. Mas o problema às vezes era aquilo que era indigesto com o seu tio. Se você consegue entender isso, é meio caminho andado para a cura, para o equilíbrio. Ou você, por exemplo, se afasta do tio, não conversa com ele mais, ou você vai lá e resolve a situação. Ou você suspende o conflito. Por exemplo, no meu caso, eu tenho vários tios lá em Goiás. E eu moro numa cidade a mais de 1.200 quilômetros de distância. Então, se eu tenho um conflito com um tio lá, eu não vou ver ele mesmo, então eu não tenho mais contato, porque ele está suspenso. Mas o que é o ideal? É resolução do conflito. É você ir lá e resolver aquele estresse. Resolver depende da forma com que você vai resolver. Inclusive, dentro do meu curso, eu ensino técnicas para você resolver sem ir lá na pessoa. Tem como você fazer isso. Mas o ideal é realmente fazer uma modulação no ambiente.